Mateus 13:33. Se prepara porque a tampa da chaleira vai voar. O Espírito Santo vai tomar você em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui chacoalhado pelo Espírito Santo. Amém, Cira? Em nome de Jesus, Deus vai chacoalhar você. Deus vai sacudir você. Só tem um tipo de gente que vai sair daqui bravo. É quem não quer mais de Deus. Quem não quer mais de Deus vai falar, não gostei do que esse pastor falou. Mas se você tem fome e sede de Deus, se prepare, porque o Senhor vai liberar algo tremendo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Já tem uma unção aqui no nosso meio. Mateus 13:33 diz assim: outra parábola Jesus lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja transformado. Algumas versões vai estar levedado, não é isso? Então o reino de Deus é semelhante ao que, irmãos? Ao fermento. Fermento que é introduzido em 3 medidas de farinha. E ao ser introduzido ali, tudo é transformado, tudo é levedado. Agora vai lá em Mateus capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 16, versículo 6. Mateus 16, 6 diz assim: e Jesus lhes disse: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora Jesus está falando para tomar cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus e dos saduceus. Agora vai lá em Marcos capítulo 8, versículo 15. Aqui Jesus fala de um outro fermento ainda. Ele diz assim, em Marcos 8,15: e ordenou-lhes, dizendo: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, em algumas versões dos herodianos. Querido, eu não sei se você aqui já fez alguma coisa que você precisou usar fermento. Quem aqui já fez alguma coisa que precisou usar fermento? Quem já fez bolo aqui, por exemplo? Quem aqui é bom de fazer bolo? Pois é. Quem aqui gosta de fazer pão? Pão é gostoso também. Tem uns pão que você faz com fermento biológico, não é isso? Aí você vai lá, dilui o fermento, mistura, aí deixa a massa descansar, né? Aí aquela massa começa a crescer, não é isso? Estou certo ou estou errado? Tá. Aí você vai lá, assa, aí sai aquele pão quentinho, gostoso. Aí você nem deixa esfriar muito, você já corta aquela fatia assim e já passa aquela manteiga assim, sabe? Aquela manteiga, qual a manteiga boa que tem aí? Aviação, todo mundo fala dessa manteiga, né? Delícia. E aí fala a verdade, irmãos, com um cafezinho preto ainda, é bom, não é? Quem é que gosta de café também? Pois é. Então, o fermento, ele tem uma qualidade muito especial. O fermento, uma vez que ele é introduzido em alguma massa, ele transforma aquela massa de uma maneira irreversível. Jesus está falando para nós tomarmos cuidado com os fariseus, com os saduceus e com os herodianos, porque o fermento desses grupos tem o poder de contaminar você de uma maneira irreversível. Pastor, o que significam esses 3 grupos? Nesta noite, eu vou ensinar para você qual é o fermento dos fariseus, qual é o fermento dos saduceus e qual é o fermento dos herodianos, que Deus e Jesus disse para nós tomarmos cuidado, porque esse fermento, uma vez que entrar em você, vai contaminar você e vai transformar você de uma maneira negativa e possivelmente pode afetar a sua vida de maneira irreversível para pior, mas isso vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem.
Então, se eu fosse dar um tema a essa palavra, eu chamaria de os 4 fermentos. E eu vou te explicar qual é o 4º fermento. O primeiro fermento, qual é? O fermento dos fariseus. Jesus disse: acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus, irmãos? O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Jesus estava dizendo: tomem cuidado com a hipocrisia, porque hoje nós vemos um grupo denominado cristão, que é um grupo extremamente hipócrita. E esse grupo, como nos dias de Jesus, que Jesus deu o exemplo aqui dos fariseus, é um grupo que conhece a Bíblia. Se você entrar na internet agora, você vai começar a visualizar alguns tipos de pregadores, ou até mesmo alguns tipos de igrejas, que você sabe que é uma igreja ou um pregador fariseu. Por quê? Porque ele ensina certo, mas ele não vive o que ele ensina, porque ele é hipócrita. Os fariseus, eles eram hipócritas. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam as escrituras, só que eles tinham uma aparência, mas eles não tinham realidade. Eles eram hipócritas. E nos dias de hoje, nós vemos muitos aí que se denominam cristãos, tementes a Deus, pregam muito bonito, pregam bem, às vezes até ensinam corretamente, só que quando você chega perto deles, você vê que não tem realidade nenhuma. Jesus disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. São aquelas pessoas que têm aparência, aquelas pessoas que são orgulhosas. Tem pessoas que sabem tanto, que elas não querem nem ficar mais sentado ouvindo um pastor falar. Elas não têm nem mais paciência para sentar e aprender. Sabe por quê? Porque ela conhece muito. Houve uma época no Brasil, irmãos, em que Deus levantou um grupo que era muito poderoso nas escrituras. Quando você parava para ouvir essas pessoas, você era muito impactado. E esse é o problema dos fariseus. Os fariseus já foram íntegros em Deus um dia. Os fariseus já pregaram a palavra e já viveram a palavra. Os fariseus, eles já realizaram milagres. Eles já foram tementes a Deus, já andaram em santidade. Só que eles foram se corrompendo por causa do ego, por causa do orgulho. E hoje nós vemos que esse grupo está operando aí, de uma maneira muito ativa, fazendo muitas coisas, mas quando você chega perto, você vê que não tem integridade, não tem caráter, porque o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Esses grupos, eles gostam de cerimoniais. Esses grupos, normalmente, eles até mudam a voz para orar. Esses grupos, muitas vezes, têm até uma postura de que é mais santo que as demais pessoas. Mas quando você chega na vida deles e você dá uma consultada na vida deles, você percebe que não tem resultados, não tem realidade do reino de Deus. Essas pessoas gostam de chamar atenção. Essas pessoas querem confetes, eles querem aplausos. Eles querem os primeiros lugares. Eles querem ser honrados como especiais. Mas quando você chega na vida deles, tem um monte de podridão, muito pecado, muita mentira, muita corrupção. Tem grupos por aí, irmãos, que pregam muito bem, muito melhor do que eu. Se você ouvir a palavra da pessoa, você fala: nossa, que pregação maravilhosa. Eu estou aqui assim, pasmo. Só que ao mesmo tempo que a pessoa termina de pregar, ela vai para o motel, com ovelhas da igreja. Fariseu, hipócrita. Fala certo, mas vive errado. Jesus disse que os fariseus, eles tinham um problema. Eles não entravam no reino de Deus e não deixava ninguém entrar. Por quê? Porque quem andava com o fariseu ficava 2 vezes pior do que ele. Uma vez eu estive num grupo de pastores,
em que aqueles pastores estavam conversando sobre dízimos e ofertas. Em um dado momento, aquele pastor falou assim: eu vou lá pregar a oferta, e quando eu pregar, eu vou falar assim, eu vou falar desse jeito, você vai ver, vai todo mundo tirar do bolso e vai entregar. Eu vou convencer todo mundo a entregar, e você vai ver como que eu vou fazer. Todo mundo vai fazer aquilo que eu estou querendo. Irmãos, eu levantei dali e falei: estou fora, não quero fazer parte disso. Os bastidores é muito mais podre do que você imagina. E qual foi a fala de Jesus para mim e para você? Tomem cuidado. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque se esse fermento contaminar você, pode ser que você se perca para o resto da vida, e você se torne imprestável. Jesus disse que se o sal perder o sabor, ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Que o Senhor nos preserve disso em nome de Jesus. Que essa palavra traga no seu coração temor e tremor. Que você olhe diante de Deus e fale: Senhor, me livra de ser contaminado pelo farisaísmo. Eu não quero ser hipócrita, eu quero ser um filho genuíno, que anda na presença de Deus, cheio da palavra e cheio de frutos em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Eu profetizo que o Senhor vai livrar você de toda contaminação em nome de Jesus. Pastor, como que eu posso ser contaminado pelo fermento dos fariseus? Como? Diga comigo: ouvindo. Pegou a revelação? Não, eu estou achando que você não entendeu. Jesus diz para você tomar cuidado, para você não ser contaminado pelo fermento dos fariseus. E o que pode contaminar você, ou como essa contaminação entra na sua vida, é ouvindo. Você não precisa andar com eles, é só você ouvir eles. Posso te ensinar um segredo espiritual? Cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve te contamina. Vou repetir: cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você ouve, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Significa que as palavras dos fariseus são espírito de morte. Irmãos, o que nós mais vemos hoje é cristãos pendurados na internet, ouvindo falsos pastores, ouvindo falsos profetas, homens que estão com a vida podre. Vocês estão prontos para uma revelação aqui? Vê se você aguenta essa daqui agora. Toda palavra carrega um espírito. Pegou a revelação? Toda palavra carrega um espírito. Não existe neutralidade. Quem fica ouvindo fofoqueiro vai ser contaminado, porque aquelas palavras não são meras palavras. Ela vem carregada do espírito de quem está falando. Então quem fica ouvindo hipócritas, você vai ser contaminado e vai se tornar hipócrita. Em vez de você crescer em Deus, você vai engordar. Vai ser uma pessoa que tem muito conhecimento e pouca realidade. Pegou a revelação? Eu vou dar mais uma revelação para você. Se toda palavra carrega um espírito, quando você ouve, você está se alimentando daquilo que você está ouvindo. Amém? Quando você come, quem aqui gosta de comer uma comida boa assim, temperadinha? Quem gosta de churrasco aqui? Ô, glória, vocês são dos meus então. Coisa boa é um churrasquinho, né, irmãos? Propósito, chama o pastor, amém? Deixa Deus te usar. Pega essa revelação aqui, queridos. Fisicamente você se alimenta pela boca. Mas sabe como que você se alimenta no espírito? Pelo ouvido.
A maneira de você se alimentar espiritualmente é pelo ouvido. Quem está aqui na escola de profetas, eu já ensinei como que é o nosso espírito. Só que como que o espírito se alimenta? Pelo que ele ouve. Não pela boca. Fisicamente a gente se alimenta pela boca, mas espiritualmente você se alimenta pelo ouvido. Então cuidado com o que você ouve, porque toda palavra carrega um espírito. E quando você ouve, aquilo entra em você e se transforma em um fermento que vai te contaminar pelo espírito que entrou em você. Quem está entendendo? Então vamos lá. Abrindo um parênteses aqui. Cuidado com o TikTok. Cuidado com o Instagram. Cuidado porque você está lá ouvindo as musiquinhas, ouvindo as piadinhas, e está entrando espírito em você. Você acha que você só está ouvindo uma historinha. Mas quantas pessoas não ouviram uma música, ouviram uma história melancólica e ficaram depressivas depois? Porque aquilo é um espírito que está entrando em você. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Fora de Jesus tudo é morte. Amém? Agora voltando a falar dos fariseus. Tome cuidado com aqueles que se dizendo homens e mulheres de Deus. Ensinam bem, ensinam correto, ensinam bonito, mas eles não têm realidade. Então o ensino deles não está mudando nem eles. E eles querem ensinar o que para você? Qual foi a ordem de Jesus? Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Segundo lugar, Jesus disse, tomem cuidado com o fermento dos saduceus. Quem eram os saduceus na Bíblia, irmãos? Os saduceus eram um pouco diferente dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus era a incredulidade. Aliás, era a hipocrisia. E o fermento dos saduceus é a incredulidade. Então qual é o primeiro grupo? Hipócrita. Ensina certo, mas não tem realidade. Já os saduceus, eles têm um problema. Eles não creem. Qual era a principal característica dos saduceus? Eles não acreditavam na ressurreição. E interessante que nem os fariseus e os saduceus se batiam. Eles tinham um conflito, porque os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, mas os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Esse grupo existe hoje também no nosso mundo, na nossa era. São um grupo de religiosos incrédulos. O que você vai mais ver na internet são pessoas negando o poder de Cristo. Eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de cristãos saduceus. Irmãos, tem grupos aí que dizem que não existem mais milagres. Tem grupos por aí dizendo que não existe mais profecia, que Deus não cura mais, que não existe mais batismo com o Espírito Santo. Os saduceus são um grupo de cristãos racionais. O grupo de cristãos que andam pela lógica. Você já viu isso por aí na internet? Já teve pessoas aqui na igreja que falaram para mim, pastor, mas não existe mais profeta. Porque eu ouvi o fulano de tal, famoso pastor aí, dizendo que não existe mais profeta. E olha, ele foi bem convincente. Ele provou para nós que não existe mais profeta. Saduceu. Negam o poder de Deus. Os saduceus, a pregação deles, o ensino deles é fundamentado na incredulidade. Eles acreditam que o evangelho, ele parou nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva. Então na era apostólica, Deus fez curas, milagres, houve línguas estranhas, houve profecias, mas cessou ali. Esse grupo acredita no cessacionismo. Cessaram-se os dons, cessaram o poder de Deus. Agora é só você ler a Bíblia, dar uma oradinha, vir para o culto e ir para sua casa e está tudo bem. Uma vida cristã morta, uma vida cristã vazia do sobrenatural. Irmãos, a Bíblia diz claramente que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O nosso Deus não muda.
Ele é o Deus do impossível hoje. Ele faz maravilhas hoje, Ele cura hoje, Ele liberta hoje. Mas se você ficar ouvindo o grupo da incredulidade, você vai se tornar uma pessoa incrédula. Esses grupos adoram um podcast. Esses grupos adoram debater sobre a Bíblia. Não, vamos ver quem sabe mais. Vamos ver quem tem mais razão. E aí um fala uma coisa e você fala, oh. Aí o outro fala outra coisa e fala, ele está certo, hein? Aí daqui a pouco o outro rebate, não, ele está certo. E você fica na incredulidade. Porque a palavra não foi feita para ser debatida. Você tem que se submeter à palavra de Deus e acabou. A palavra de Deus é espírito e vida, ela é infalível. Então eles gostam do racionalismo. Eles gostam do lado histórico. Irmãos, é terrível isso. Eu não vou falar qual foi a faculdade, mas teve um pastor que ele estava conversando com uma pessoa, e quando a pessoa perguntou para ele o que ele fazia, ele disse, eu sou pastor. Ele respondeu para o pastor, eu era pastor também, hoje eu sou ateu. Ele falou, você era pastor e é ateu, por quê? Ele falou, depois que eu fiz o seminário. Eu me inscrevi no seminário de teologia, e aí depois que eu terminei o seminário, 3 anos lá de teologia, eu descobri que Deus não existe. Aí ele falou assim para o pastor, que pena que você ainda está nessa de acreditar em igreja, em Deus. Você já pensou alguém fazer seminário de teologia e ele sair de lá ateu? Cuidado com o fermento dos saduceus. Se o que você ouve não está produzindo fé em você, então você não deveria estar ouvindo aquilo. Se o que você está ouvindo não te leva a temer a Deus, não te leva a amar a Deus, não te leva a mudar de vida, cuidado, porque esse fermento pode contaminar. O que aconteceu com esse pastor é que ele foi contaminado pelo fermento dos saduceus, do racionalismo, da lógica. Aprendem, em vez de gerar mais fé, gerou incredulidade. Quem aqui, quando eu estou falando, você vai vendo pessoas aí na sua mente? Está assim na internet, assim, lotado, de gente ensinando debaixo de um espírito de incredulidade. Jesus disse, cuidado com o fermento dos saduceus, porque ele pode contaminar você. E como ele contamina? Você quer mais uma revelação? Você tem a fé de quem você mais ouve. Outro dia um irmão me perguntou, pastor, eu queria ter a fé que o senhor tem. Como que eu posso ter a fé que o senhor tem? Eu falei, pergunta difícil essa. Pergunta difícil, hein? Não, porque o senhor tem tanta fé. Eu falei para ele, olha, se eu for resumir em tudo assim, você tem a fé de quem você mais ouve. Ele falou, como assim, pastor? É interessante que a Bíblia diz assim, se você tiverdes fé, como de um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada vos será impossível. Mas qual é a fé que a Bíblia está citando ali? Não é a fé em Deus. É se você tiver a fé de Deus. Se você tiver a fé de Deus, nada vai ser impossível. Pastor, e como que a gente consegue ter a fé de Deus? Anda com Ele, ouve Ele, busca Ele. Porque quanto mais Ele começar a falar com você, mais você vai começar a ter a fé que Ele tem. A fé de Deus vai se tornar a sua fé, porque você tem a fé de com quem você mais anda. Então se você anda com saduceus, se você ouve saduceus, você vai se tornar uma pessoa incrédula. Espero que você não tenha sido contaminado por isso, porque às vezes aqui na igreja eu sinto que as pessoas não conseguem crer, por mais que eu fale. E sabe qual que é a tristeza e a preocupação minha como pastor? É que eu ensino todo domingo, ensino na escola de profetas, todas as aulas,
eu ministro, a gente compartilha a mesma palavra lá na Fire, a gente leva para o encontro, a gente ministra, ensina, e aí a pessoa ouve um vídeo de um saduceu na internet, ele já fala, pastor, desculpa, eu não acredito assim. Meus filhos. E detalhe, a pessoa nem conhece a vida de quem está ensinando. A pessoa prefere acreditar num estranho, que ele não vê frutos, do que acreditar em alguém que tem frutos na frente dele. Cuidado com o fermento dos saduceus. Não sou eu quem estou dizendo isso, foi Jesus quem disse. O nosso Senhor disse, tomem cuidado com o fermento dos saduceus, porque eles podem te contaminar. E existe um grande movimento de saduceus no nosso dia, nos nossos dias. Pessoas que estão gerando incredulidade em quem os ouve. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, você sabia que você não precisa ir para a igreja para servir a Deus? E aí quando você ouve a pessoa, você fala, caramba, e não é que o cara é convincente, meu? Aí em vez de eu ficar feliz, eu fico preocupado. Eu falo, eu espero que nenhuma ovelha minha ouça esse cara. Porque o dia que eles ouvirem esse cara, eles vão cair nessa conversa. Porque eu sou pastor, eu estou ouvindo, o cara é convincente. Que o Senhor te livre do fermento dos saduceus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, Jesus disse para nós tomarmos cuidado com o fermento dos herodianos. Quem eram os herodianos? Historicamente, os herodianos eram aqueles judeus, que eles eram simpatizantes do Império Romano. Você sabe que Roma invadiu, tomou Jerusalém, e esse império começou a governar Jerusalém, governar Israel. E obviamente que qualquer país que vai ser invadido, ninguém vai gostar do invasor, não é verdade? Imagina que o Brasil fosse invadido, sei lá, por um país vizinho aqui. Você iria ser amigo dos invasores? Agora você é obrigado a viver da maneira que os invasores determinam. Impossível, né? Só que isso aconteceu em Israel. Parte dos judeus disseram, não, o rei Herodes, ele é uma boa pessoa, a cultura deles até que não é ruim, vamos praticar as coisas que eles praticam, olha que cultura interessante, que tal a gente falar o mesmo idioma que eles, e que tal a gente se adaptar, não, dá para a gente conviver bem, não tem problema. Então a Bíblia chamava esse público de herodianos, aqueles que eram simpatizantes de Herodes, o rei. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Esse é o grupo que é simpatizante do mundo. Hoje nós temos uma igreja que é simpatizante do mundo. Você já deve ter visto ou ouvido falar de igrejas que são totalmente adeptas a se adequar, a se adaptar. Não, a gente não precisa ser crente assim, que nem a Bíblia diz. A gente pode se adaptar, a gente pode se modernizar. E existe um público hoje, de cristãos, irmãos, que são totalmente mundanos, totalmente amigos do mundo. Eles não estão pensando em agradar a Deus. Queridos, existem igrejas hoje, que não se fala mais de dízimo e oferta, porque as pessoas se sentem ofendidas. Existem igrejas por aqui hoje, que pastor não pode ser mais chamado de pastor, é irmão, irmão fulano. Vocês querem mais? Tem igreja por aí, irmãos, que está celebrando a ceia com guaraná e bolacha.
Irmãos. Tem pastores hoje ensinando assim: você quer casar? Aqui na igreja é proibido casar virgem. Se você quer casar, você tem que ter sexo antes do casamento. Se não fizer sexo, se você não conhecer, eu não caso. Tem igreja fazendo isso hoje. Eu não vou falar mais aqui para não assustar vocês, mas a coisa está feia. Tem um pastor aqui, na atualidade, que ele reúne grupo de homens para fumar, beber e estudar a Bíblia. Charutão lá aceso, e vamos examinar as Escrituras, vamos aprender acerca de Deus. São os herodianos. É a igreja tentando se adequar ao mundo. Jesus disse: tomem cuidado com esse fermento, porque se ele entrar em vocês, vai contaminar vocês. Essas são as igrejas dos artistas. Irmão, tem igreja, sabe o que eles fazem? No final do mês, a gente levanta todas as contas que tem que pagar da igreja e a gente divide e todo mundo paga o boleto. Não tem dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque virou um clube. Virou um clube. Não tem altar, não tem pastor, não tem dízimo, não oferta, não tem mais nada. Pode beber, pode fumar, pode fazer sexo. Esses são os herodianos. E Jesus disse: tomem cuidado com o fermento de Herodes. Só que essa galera é escrachada. Ela é diferente dos fariseus e dos saduceus, que tentam manter uma pompa de espiritual. Essa galera não. Eles já falam assim: não, irmão, nós bebe e nós fuma mesmo. E uma maconhinha então não pega mal não. E depois nós vamos orar e tá... para de ser religioso. Ainda fala assim: para de ser religioso. E vamos, curtir, vamos que vamos. Fermento dos herodianos. Tomem cuidado com isso, porque eles estão tentando adaptar a igreja. Eles estão tentando gerar uma coisa que não tem nada a ver. Irmãos, tem pastor aí que está casado com 2 mulheres, irmãos. Eu faço parte de um grupo de pastores, em que nós tivemos que, eles mudaram as regras lá, para entrar lá. Sabe por quê? A pastora está aqui de prova, não estou mentindo não. O pastor chegou lá no grupo, apresentou a esposa dele, depois de alguns meses ele apresentou uma outra mulher. E aí o pastor falou: como é que está fulana? Aí ele: não, é ciclana. Aí ele: mas essa é sua esposa? Aí o grupo se reuniu, chamou o pastor e falou: o que é isso? Que palhaçada é essa? Quem é a sua mulher? A primeira ou essa aqui? Não, é que sabe, a gente está num momento de transição e tal. Transição? Com a gente você não participa não, irmão. Está fora. Aqui não. Aí sabe o que a gente teve que fazer? Agora todo pastor que quer entrar no grupo tem que trazer a certidão de casamento. Tem que participar de uma conversa lá para saber quem é você, de onde você veio, com quem você andou, cadê seus filhos, cadê a sua mulher. Não pode nem mais ir sozinho, tem que ir com a esposa. Pastora está aqui de prova. Porque virou uma palhaçada, irmãos. Virou uma palhaçada o que está acontecendo aqui hoje. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado. Só que sabe qual que é a igreja que mais cresce hoje? Essas igrejas, irmãos. É ou não é? São as igrejas que estão lotadas. Não estou dizendo para você que toda igreja que está lotada é isso não. Mas a maior parte das igrejas de artistas são essas igrejas. Porque lá tudo pode. É fácil. Você não precisa mudar. Você não precisa transformar. Você só vem para a igreja ouvir sobre Deus. E Jesus disse: cuidado com o fermento deles. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o irmão do seu lado assim: cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Um é hipócrita, o outro é incrédulo e o outro é permissivo. E Deus disse: cuidado com o fermento dessa galera. Jesus disse para nós: tomem cuidado.
E eu quero finalizar essa palavra falando sobre o quarto fermento. Esse é o fermento do reino de Deus. A Bíblia diz, Mateus 13:33, outra parábola vos disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, e quando entra, tudo é transformado, tudo é modificado, tudo vira algo novo. O Senhor está nos chamando para nós sermos contaminados pelo fermento do reino de Deus, porque quando esse fermento entrar em você, a sua vida vai mudar, tudo vai ser diferente. Esse é o evangelho que nós pregamos aqui na Comag, o evangelho da não incredulidade, da não permissividade, o evangelho da realidade, do temor a Deus e da santificação ao Senhor. Deus quer que esse fermento contamine você, porque quando o fermento do reino de Deus entrar na tua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ser um homem cheio de fé, temente a Deus, que anda em santidade e que vive os milagres. Projeta aqui para mim, 1 Coríntios 4:20. Deus está chamando aqui homens e mulheres para serem contaminados pelo fermento do reino de Deus. Porque está escrito, olha o que está escrito aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em poder. Este é o evangelho que nós pregamos aqui, o evangelho do poder de Deus, o evangelho que vai te transformar num homem. Ele não vai colocar um band-aid ali para mudar você um pouquinho. Você vai ser um outro homem, uma outra mulher, um outro ser totalmente diferente daquilo que você era. Porque quando esse fermento contamina um homem, você é irreversivelmente transformado. O fermento do reino de Deus é esse que precisa contaminar o seu coração. Esse é o evangelho sobrenatural. Esse é o evangelho que você vai ouvir aqui na Comag. Enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar o evangelho do contágio sobrenatural do reino de Deus sobre o homem. Esse evangelho do fermento que contamina você e transforma a sua natureza. Tira o homem carnal e coloca um homem santo. Tira o pecado e manifesta a santificação do Senhor. Este é o homem e a mulher que você será depois de ser contaminado pelo reino de Deus. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, você precisa tomar cuidado com outros fermentos, mas você precisa permitir que o fermento do reino de Deus contamine você poderosamente, profundamente. Se você crê nisso, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser transformado num outro homem, totalmente diferente daquele que eu era. Eu quero viver o poder de Deus, eu quero viver os milagres de Deus, eu quero viver os sinais de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Marcos 16:20, que os discípulos andavam por toda parte, e aonde eles iam pregando o evangelho do reino, o Senhor ia com eles, cooperando com sinais, prodígios e maravilhas. Se você permitir que o reino de Deus contamine você, milagres vão começar a acontecer. Deus vai cooperar com você, com sinais, prodígios e maravilhas. Oh, eu sinto o poder de Deus aqui. Deixa eu dizer algo para você, querido. Tem ministérios que Deus tolera. Deus não aprova, mas Ele tolera. Tem ministérios que Deus, Ele até deixa a pessoa fazer. Mas tem ministérios que Deus envia. Tem ministério que Deus diz: quer fazer a minha obra? Pode ir, vai e faz. Só que tem ministérios que Deus envia você, mas Ele vai junto. A Comag é uma igreja que Deus anda conosco.
Ele disse para você, para nós, vai e faz a minha obra. Mas Ele disse, eu vou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias. O nosso ministério é como o ministério de Moisés, irmãos. Moisés disse assim, Senhor, não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. E Deus disse, então eu vou com você, meu filho. Deus está conosco aqui. Nós somos uma igreja que nós não fazemos nada se o Senhor não estiver conosco. Eu já recebi tanta proposta, já recebi tantas coisas vindo contra a minha vida, mas a minha esposa está aqui de prova. Eu não arredo 1 centímetro, eu só vou seguir o mover de Deus. E o Senhor vai conosco, fazendo milagres, sinais. Todos esses milagres estão acontecendo aqui no nosso meio, é porque o Senhor está no meio de vós. O Senhor está aqui no nosso meio. Levanta a sua mão de profeta e diga assim comigo, eu creio que o Senhor está aqui conosco, e por isso eu vou viver milagres na minha vida, na minha família e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pega essa mão de profeta, põe no ombro do teu irmão e fala, eu libero sobre a tua vida uma grande avalanche de milagres, uma grande avalanche do sobrenatural. Libera uma palavra de poder aí, na vida do teu irmão. Amém, irmãos? Deus nunca. Pode aplaudir ao Senhor. O reino de Deus é demonstrável. O reino de Deus não é só palavra, é poder. Ele é demonstrável. Você ora, a manifestação do milagre acontece. Você ora, o demônio bate em retirada. Você ora, a pessoa se converte. Você ora, as famílias são restauradas. Você ora, a prosperidade se manifesta. Porque o reino de Deus é demonstrável. Em todo lugar do mundo, em toda a história sempre foi assim. Os únicos lugares que é uma patifaria é no Brasil e na América. É uma patifaria. Falou bonitinho, está todo mundo seguindo a pessoa. É ou não é? Foi um pouquinho mais convincente, está todo mundo seguindo a pessoa. Aí vai todo mundo lá atrás, seguindo. Ninguém nem sabe quem é o fulano, mas está lá seguindo. Só no Brasil, na América do Sul, na América do Norte que é assim. Nos países do Oriente, Oriente Médio, na África, não é assim não. A pessoa chega lá falando de Deus, a pessoa fala, quero ver. Não é verdade, pastora? Quero ver. Quando eu cheguei lá em Moçambique, irmãos, as pessoas ficavam assim para mim, você é homem de Deus? O que você veio fazer aqui? Falavam na minha cara, o que você veio fazer aqui? Falavam, pastora. O que vocês vieram fazer aqui? Mas quais são as suas intenções? O que vocês querem? Falavam para mim assim, não, aqui demônio não manifesta não. Primeiro momento que nós começamos a orar por libertação, caiu uma leva endemoniada assim, ó. Todo mundo arregalou os olhos desse tamanho assim. Por quê? Porque nós pregamos o reino de Deus e eu disse, vamos ver se o poder de Deus está aqui ou não. Manifesta o que está escondido aí. Pá! Caiu um monte de gente endemoniada. Até a equipe que estava lá não sabia o que fazer. E eu falei, vai irmãos, expulsa. Eles não sabiam nem como expulsar demônio. 3 meses na África nós ganhamos uma feiticeira para Jesus. Batizamos ela é crente até hoje. Serve a Deus, temente a Deus, posicionada. Vocês ouviram o pastor ministrando aqui, que veio da África. O pastor Torres, que foi meu discípulo lá. O que ele não contou é que quando eu conheci ele era um cachaceiro. Quando eu conheci ele era um mulherengo, carnal. E eu chamei ele e falei assim, não, se você vai andar comigo, você vai aprender a buscar o poder de Deus. E ele se tornou um homem cheio da unção do Senhor. Então deixa eu dizer algo para você, querido. Até hoje eu recebo ligação de membros da África. Até hoje eu e a pastora nós recebemos mensagens das pessoas. Sabe por quê? Porque teve poder de Deus. Quando eles veem o poder de Deus, eles falam, é homem de Deus, é mulher de Deus. Só no Brasil que as pessoas seguem gente que não tem realidade nenhuma. Mas você não vai ser assim, amém? Você vai ser inteligente, você vai ser um homem e uma mulher temente ao Senhor. Posso ouvir um aleluia? 4 coisas vão acontecer
Quando o evangelho entrar na tua vida. Quando o evangelho entrar na sua vida de verdade, o evangelho de Jesus, 4 coisas vão acontecer. Você está pronto? Primeiro, o pecado vai ser confrontado. Enquanto eu estou pregando aqui para você, o Espírito Santo está confrontando o seu pecado aí. O próprio Espírito Santo começa a falar, está vendo? Você precisa santificar. Você precisa, não é o pastor que fala, o próprio Espírito Santo fala com você. Você precisa mudar de vida. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa parar de praticar isso, porque isso não vem de Deus. O Espírito Santo se manifesta por meio do Evangelho. Onde o Evangelho entra, o pecado é confrontado. Por isso que tem gente aqui que bebia, não bebe mais. Se prostituía, adulterava, não adultera mais. Vivia enfiado em coisa errada, abandonou as coisas erradas. Por quê? Porque o Evangelho, quando ele chega, ele confronta o pecado. Nós estamos debaixo do Evangelho, queridos. Segundo lugar, quando o Evangelho chega, ele vai confrontar a pobreza. A pobreza vai ser arrancada da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não pode usar a pobreza. A pobreza não glorifica a Deus. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Por quê? Porque a pobreza não glorifica a Deus. Sabe, somente quem está interessado em você se manter pobre? Quem quer te manipular. Quem quer manipular você, quer que você se mantenha pobre. Mas Deus quer que você prospere. Porque é com dinheiro que você vai cuidar da sua família. É com dinheiro que você vai servir a obra de Deus. É com dinheiro que você vai dar dignidade, vai ter dignidade. E você vai manifestar o reino de Deus onde você for. Sem dinheiro você não conseguia nem vir para o culto. Sem dinheiro você não consegue nem comprar uma Bíblia. Você acha que isso glorifica a Deus? Não. Por isso que quando o Evangelho chega, ele começa a prosperar você. Por isso que onde o Evangelho chega, ele confronta a pobreza. Pelo contrário, nós vamos ajudar todas as pessoas necessitadas aqui nessa região. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus aqui, transformando a história de pessoas em nome de Jesus. Terceiro lugar, quando o Evangelho chega, ele confronta todas as doenças. Eu sei que tem gente que acredita que você ficou doente porque Deus deixou você doente. Deus não deixa ninguém doente não, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está curando você de toda doença. Você entrou aqui doente, mas você não vai ficar doente. Deus vai curar você de depressão, de ansiedade, vai curar você de enfermidades, de doenças malignas, de problemas graves. Deus vai curar você, porque o Evangelho de milagre chegou. O reino de Deus chegou entre nós. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Quando o Evangelho chega, a doença bate em retirada. E por fim, quando o Evangelho chega, os demônios são confrontados. É reino contra reino. O diabo pode dominar a vida de uma pessoa, até o momento em que o reino de Deus chega. Quando o reino de Deus chega, o inferno bate em retirada. O que mais tem nessas igrejas são pessoas endemoniadas. O que mais tem são pessoas endemoniadas. Pessoas trabalhando na igreja, endemoniado. Servindo na igreja, endemoniado. Pregando, pastor. Irmãos, o que eu já cansei de orar por pastor, e pastor cair endemoniado. Pôr a mão em um pastor, e um pastor cair endemoniado. O que ele estava fazendo naquela igreja? Como que pode um homem de Deus estar endemoniado? É porque o reino de Deus não chegou ali.
Porque quando o reino de Deus chega, os demônios não resistem. Então deixa eu dizer algo para você, querido. Pode ter entrado endemoniado aqui nessa igreja, mas Deus vai libertar você. Esse demônio vai bater em retirada. Espírito de opressão, de depressão, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de maldição, vai ser quebrado da tua vida. Não vai aguentar, porque o reino de Deus está aqui. Essa igreja é uma igreja do reino de Deus. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. O império das trevas não prevalece quando o reino de Deus chega. Oh, meu irmão, você pode até ter entrado aqui oprimido por demônio, mas você vai ficar liberto em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir um aleluia? Uma igreja do reino de Deus, fique de pé aí onde você está. Uma igreja do reino de Deus é uma igreja de poder. A igreja do reino de Deus é uma igreja de milagres. Entende, irmã? A igreja do reino de Deus é uma igreja de curas, é uma igreja de transformação, é uma igreja de libertação, é uma igreja de prosperidade. Onde nós chegarmos, o poder de Deus vai se manifestar, e vai se manifestar de maneira explosiva, porque o reino de Deus não chega de maneira tímida, ele chega de maneira avassaladora. O reino de Deus vem como uma tempestade. A Bíblia diz lá em Atos 17:6, que os discípulos pregavam, e quando eles chegaram numa cidade, as pessoas disseram: são esses que têm alvoroçado o mundo, e chegaram aqui entre nós também. Os discípulos eram chamados de baderneiros, de avassaladores, sei lá como é que fala isso. Onde eles chegavam, eles criavam. Lá na sua Fire, você vai criar, irmãos. Você vai causar. Porque o reino de Deus é assim. Você vai pôr a mão, vai ser curado. Você vai pôr a mão, vai ser liberto. Você vai entrar lá dentro da boca de tráfico, e você vai começar a pregar lá, e os caras vão abandonar o tráfico de drogas em nome de Jesus. As pessoas da sua família vão se converter. O seu marido vai se converter. A sua esposa vai se converter. Seus filhos vão ser profetas na presença de Deus. Vão estar servindo a Deus na obra de Deus. Os nossos filhos serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque o reino de Deus, ele chega fazendo movimento. O reino de Deus, ele não vem com timidez. Ele vem com poder. Ah, querido, curas, milagres, prosperidade, oh, aleluia. 5 ministérios: profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres são levantados debaixo do poder de Deus. Eu quero que você feche os olhos aí onde você está. A equipe de louvor pode vir aqui. Eu quero que você, com seus olhos fechados, eu quero que você ore aí onde você está. Eu quero que você quebre da tua vida. Pega ela do chão, por favor. Eu quero que você quebre da tua vida todo o fermento maligno dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser incrédulo, eu não vou ser carnal e permissivo. Eu vou ser um homem, uma mulher do reino de Deus, temente a Deus, cheio do poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Comece a orar aí onde você está. Feche os seus olhos. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, quebra da minha vida toda a contaminação, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que entrou dentro de mim e me contaminou. Eu rejeito da minha vida agora. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar aí onde você está, quebrando da sua vida toda a legalidade que entrou pelo ouvir. Você que ouvia falsos profetas, falsos pregadores, diga ao Senhor: eu quero ouvir o Senhor e a sua palavra. Eu quero andar debaixo do poder do Evangelho, porque onde o reino de Deus chega, o poder de Deus chega, os milagres acontecem, o Espírito Santo se move, libertações acontecem, maldições são quebradas, a prosperidade que vem do alto se manifesta,
Comece a orar aí onde você está. Recai achuri andarás. Rebarabacandarabachai. Ripalabasubiandalabrachai. Comece a orar aí onde você está. Diga: Espírito Santo, explode o evangelho dentro de mim. Coloca sobre a minha vida o fermento do reino de Deus, que onde ele entra tudo é levedado, tudo é transformado. Rabacalabassuri bicandarabachaya. Ripalabacalabadarabassuria. Vem, Espírito Santo, vem com o seu poder, Senhor. Isso, meu irmão, ore, ore, ore. Cadeias vão sendo quebradas, barreiras vão sendo quebradas agora. Rabacalabadarabassuri andarás. Ricalamandagasúbia. Vai começar um novo tempo de milagres na tua vida. Vai começar um novo tempo de milagres na tua vida. Vai começar um novo tempo de prosperidade e de manifestação de Deus na sua família, na sua casa, na sua história, em nome de Jesus. Ah, eu sinto o fogo de Deus aqui, irmãos. Arabacandarabassou. Ripalabassuribicandarabachaya. Remande cantaramandarabassuria. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Todos evangelistas e auxiliares, comece a orar pelas pessoas aqui. Levante suas mãos bem alto. Eu quero que todos os auxiliares, todos os evangelistas, passem nas cadeiras impondo as mãos. Quando a equipe colocar as mãos sobre você, o poder de Deus vai se manifestar. Alguns aqui vão começar a falar em línguas. Alguns aqui vão ser instantaneamente curados. Outros aqui, maldições vão ser quebradas. E você vai ser liberto nessa noite. Rabacalabassuri andarás. Horabacharabadarabás. Isso, equipe, evangelistas, auxiliares, anfitriões, comece a orar pelas pessoas. Fique atento para que ninguém caia e se machuque. Nosso amigo Santo Espírito. A autoridade do reino de Deus está aqui no nosso meio. Milagres, prodígios, sinais e maravilhas vão começar a acontecer aqui.